Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quantos que o Pai dá que vem a Cristo? Todo. Em outras palavras, esse projeto não pode ser frustrado no meio do caminho. O Pai escolhe, Cristo morre, o Pai chama. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso significa que o chamado é eficaz, que a vocação é irresistível. Mas como assim? Jesus Cristo disse assim: eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Lá na oração sacerdotal, Jesus diz: eu agora intercedo por aqueles que ainda hão de crer em mim. É claro, Jesus estava orando pelos discípulos no cenáculo, e agora ele estava orando por você e por mim, por todos aqueles que haveriam de crer nele, ou seja, pela sua igreja. E aí você percebe o seguinte: um dia você ouviu o Evangelho. Se eu pudesse ouvir cada um aqui, cada um teria sua própria experiência para contar. Outros sabem o dia, a hora, o local. Estava ouvindo um sermão, estava ouvindo uma música, um hino, estava lendo um folheto, assistindo um programa de televisão, programa cristão, lendo um livro, numa conversa pessoal com alguém. Nesse momento, você que era ovelha de Cristo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, o Espírito Santo foi lá, tirou o tampão dos seus ouvidos. O Espírito Santo foi lá e tirou a venda dos seus olhos. Você que estava perdido foi achado. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então preste atenção nisso. Não sou eu que me entrego, é Ele que me chama. Às vezes nós usamos determinadas expressões muito engraçadas até. Por exemplo, quando eu encontrei a Cristo, a minha vida mudou. Bom, mas Jesus nunca esteve perdido para você encontrá-lo. Quem estava perdido era você. Então talvez a gente pudesse melhorar o vocabulário. Quando Cristo me encontrou, eu estava perdido. É Ele quem procura você, é Ele quem chama você, é pelo Pai que você vai a Ele. E quando Ele encontra você, Ele dá vida eterna a você. Quando você crê nele, você recebe a vida eterna. Olha o versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quem é que crê nele? Aquele que o Pai traz. Ninguém pode ir a ele se o Pai não trouxer. A salvação é uma obra soberana de Deus. Quando nós falamos que a graça é irresistível, não significa dizer que o eleito de Deus, ao ouvir o Evangelho pela primeira vez, necessariamente vai crer. Quando os nossos irmãos grafaram essa expressão graça irresistível, eles estão querendo dizer que aqueles que Deus escolheu, por quem Cristo morreu e que são chamados eficazmente, não poderão resistir permanentemente e finalmente. O plano de Deus não pode ser frustrado. Esses hão de se render. Muitos na infância, outros na adolescência, outros na fase adulta, outros na velhice, outros no leito da enfermidade, mas vão se render. De tal maneira que Deus nunca vai ficar numa situação de constrangimento. Eu planejei, mas não aconteceu. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que vem a mim, o que acontece? De modo nenhum eu lançarei fora. Jesus abriu alguma exceção aqui? Não abriu. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Deixa eu fazer uma pergunta de língua portuguesa. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê, o que tem? A vida eterna. Está em que tempo esse verbo aqui tem? Está no passado? Está no futuro? Está no presente do indicativo. Por exemplo, eu tenho essa Bíblia na minha mão. Eu não tive lá ontem, eu não terei amanhã, eu tenho.